Alô, torcida Chavante, estamos chegando com o ChavaCast de número 30, rapaz. E nesse 30º episódio, estamos com vitória, a quarta vitória nos últimos 5 jogos na Série B. Uma máquina, rapaz, uma máquina. Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho para debater essa grande vitória contra o Botafogo de São Paulo em Ribeirão Preto. E comigo, direto de Joinville, Marcelo Barbosa. Bem-vindo, Marcelo. Fala, gurizada. Vencemos com Washington e Elias em campo, Jatobá na lateral esquerda. Se isso não é um sinal de que alguma coisa vai acontecer, eu não sei de mais nada, cara. Feliz da vida também, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas. Fala, gurizada. No 30º ChavaCast faltam 33 pontos. Bem observado, hein? E também com a gente, Gustavo Iribarren, que recentemente saiu do trono, hein? Bem-vindo. Boa noite, gurizada. A gente pode ter enfrentado o Botafogo, mas a gente tinha o nosso bombeiro Gustavo Papa. Que isso, hein? A gurizada tá ensaiada hoje. E para falar sobre essa grande vitória por 3-2, né, com os gols do Brasil, a gente tem que mencionar, né? Murilo Rangel, Rafael Grampola e Leandro Camilo, o zagueirão. E os 2 gols do Botafogo foram do senhor Andrei, o juiz da partida. Grande abraço para ele. Jogou muito na partida pelo Botafogo. Eu quero saber de vocês que assistiram, né? Porque eu, com medo da zica, resolvi não assistir e deu certo, hein? Não assisto mais jogo fora de casa. Lucas, tu que tava na frente da TV aí, do computador, sei lá onde tu tava, como é que foi assistir essa vitória chavante aí que deu um gás aí nesse início depois da Copa América? Foi muito bom, né? Acho que o primeiro tempo do Brasil até foi surpreendente. Eu não esperava que o Brasil fosse jogar tão bem assim, sinceramente. Mas, sei lá, foi quase que impecável o primeiro tempo. O Carlos Eduardo ainda fez algumas boas defesas. Se atrapalhou em algumas saídas de bola, assim, só para não perder o costume, né? Para mostrar que não mudou muito. Mas foi o melhor primeiro tempo do Brasil. O Brasil que geralmente fazia péssimos primeiro tempo e depois no segundo tempo que vinha e dominava o jogo. Dessa vez nós jogamos muito bem no primeiro tempo. Eu acho que nós aproveitamos as chances que tivemos. É aquela coisa, o Brasil vinha jogando bem até em outras partidas, mas não fazia o gol. Dessa vez teve a chance e matou o jogo, né? Fora essa questão aí da arbitragem que falou que apesar do comentarista do Premier, ele conseguiu falar que tocou na bola e depois houve o choque, para isso para ele foi pênalti. Só lá depois, no segundo tempo, que ele foi mudar a opinião dele, porque foi claro que não foi nada, né? O Carlos Eduardo pode até ter sido meio afobado na saída de bola, mas ele tocou só na bola, deu um tapa limpo na bola e não foi absolutamente nada. O juiz picotou o jogo todo, distribuiu o cartão pro Brasil, mas é isso aí, importante que a gente superou essas coisas, conseguimos fazer 3 pontos. E como eu falei, faltam 33. Uma semana para lá de conturbada que a gente teve. Eu não esperava que o Brasil fosse jogar tão bem. Se saísse com empate, claro que não depois de estar ganhando de 3-1, né? Depois de estar ganhando 3-1 tinha que ter segurado mesmo, segurou. Mas se tivesse saído antes da partida, fechado o empate, para mim estava ótimo. Com os 3 pontos, melhor ainda. E agora chegou a hora de fazer a baixada valer de alguma coisa, não tem valido muito esse ano, e vencer o Paraná, e aí sim, faltar 30 pontos, equilibrar um pouco as coisas e pensar só no objetivo, que eu acho que é claro para todo mundo, que é a permanência, né? Essa semana eu estava ouvindo a Rádio Grenal, aqui na região metropolitana, é muito comum, eu estava de carona e o pessoal ouve bastante essa rádio, e o REC aqui, ele entrevistou o Bolívar e tentou indagar várias vezes se o Brasil não podia lutar pelo acesso, que para ele o Brasil não pode ficar lá embaixo na tabela, tem que lutar pelo acesso. E isso é nítido, que quem não acompanha o Brasil, né, oportunista assim, de ir lá de vez em quando introduzir em alguma pauta o Brasil para falar coisas clichê assim e tentar indagar que o Brasil tem que lutar pelo acesso. Quem vê o time, nosso elenco, sabe que nosso elenco e até nosso investimento sabe que não tem condições de lutar pelo acesso. Essa semana o Bragantino, eu tava lendo, o Bragantino divulgou ali os resultados amistosos. Os caras treinaram na Áustria, lá no centro de treinamento do Red Bull. Jogaram contra times que jogam as preliminares da Champions League, jogam a Europa League lá.
Então já estão em outro nível completamente diferente do nosso. A gente tem aquele campo de treinamento lá que é um potreiro lá no meio da Sangafunda, interminável. Aluga um campo para treinar. Então, fechando os 45 pontos e se mantendo, eu acho que está de bom tamanho. Ah, eu não falei, né? O segundo tempo era, para mim era claro que o Brasil ia se fechar ali, ia tentar manter o resultado. Acho que a gente abdicou demais até da bola. O meio-campo parou de funcionar, ainda mais com o Washington, Leandro Leite, começou a dar espaço demais. Chegamos a nos escapar até numa bola que o jogador do Botafogo entrou driblando e chutou por cima. Mas eles tentaram demais na bola aérea também. O Brasil foi soberano na bola aérea. Eu acho que quem merecia a vitória foi o Brasil mesmo, porque o Botafogo, como eu falei, não conseguiu jogar. O Brasil, mesmo nos momentos de desespero, conseguiu anular ele. Eu acho que foi justo. Foi bem justo esse 3-2 no final das contas. Mas com aquele porém dos 2 gols deles terem sido irregulares, né? O Gustavo citou o outro Gustavo, né? Citou o Gustavo Papa. E o Igor Meritão, que o nosso querido Gustavo aqui até brincou que teve muito mérito no gol, né? Por isso que é Meritão. Ele comentou depois do jogo que eles pegaram um adversário muito bem treinado. E eu quero saber de ti, Gustavo. Esse jogo é reflexo da pré-temporada, dessa mini pré-temporada, por dizer assim, né? Dessa intertemporada que o Brasil teve nessa parada da Copa América. O Gustavo Papa teve seu papel. Como é que tu avalia o resultado desse jogo, o desempenho do time do Brasil depois da saída do Rogério e agora com o Gustavo Papa nesse jogo? Eu acredito que o Papa teve um papel importante nessa partida, assim. Mas um pouco mais, talvez, anímico e daquele famoso fato novo que tanto se fala no futebol, do que no papel tático do time, de mudança de pensamento, que o Brasil teve uma característica no primeiro tempo de mais posse de bola que não teve no resto do ano. Apresentou um pouco mais, vinha tendo nos últimos jogos mais, mas apresentou ainda mais esse primeiro tempo, que, como o Lucas disse, taticamente foi muito aplicado, muito bem feito. Foi provavelmente o melhor primeiro tempo, eu acho, que a gente teve no ano aí. Melhor tempo que a gente teve. Tem uma mão no Papa, mas é trabalho do Rogério. O Papa, sinceramente, tem no Brasil ali 3, 4 dias. Ele não ia mudar não ia criar essa ideia tática de um dia para o outro e treinar ela tão bem de um dia para o outro. Por mais que ele tenha total qualificação e a gente saiba que ele tem um baita futuro como treinador, mas ali é mão do Rogério, né? É mão de uma intertemporada que pareceu ser muito boa para o Brasil. Como o Lucas disse, a gente conhece o Brasil há muito tempo, sabe que a gente tem uma limitação, apesar de estar bem treinado, apesar de outros fatores, a gente tem uma limitação e era esperado que o Brasil não conseguisse manter aquele ritmo no segundo tempo. Abdicamos demais de atacar, realmente, podia ter abdicado um pouco menos, podia ter tentado manter um pouco mais a posse de bola, mas também foi muito prejudicado por aquele gol com a bola rolando, cobrado falta com a bola rolando, com o Elias esperando para entrar, que aquele gol que botou pressão no Brasil para tentar segurar o resultado, e no Botafogo botou mais pressão para cima, com mais pressa. Se não fosse aquilo ali, se não fosse o juiz, a gente tinha tido um segundo tempo bem mais tranquilo. Então acho que o Brasil teve deméritos, tanto no lance do gol, que nossos volantes ficaram olhando o filme na arquibancada, eu acho, porque não viram o cara cobrar a falta rápido e sair a 1000 por hora. Teve demérito do Brasil como um todo no segundo tempo, que foi lento, mas nem se compara ao primeiro tempo, assim, que foi taticamente muito bem aplicado. O Brasil mereceu a vitória, que nem disse o Lucas, fez muito mais no primeiro tempo do que o Botafogo fez no segundo, que não foi quase nada também. O Botafogo, sabendo da deficiência do Brasil ali pelo lado esquerdo, que tinha ido pro jogo com o lateral improvisado, e perdeu ele, improvisou de novo mais ainda, atacou demais por aquele lado, esqueceram de analisar o Brasil e ver que tinha o Ricardo Luz, que defensivamente ele é pior. Se eles tivessem atacado pelo outro lado, eu acho que nós tínhamos tido mais problema, mas eles não atacaram nenhuma vez por trás do Luz. Então, eu acredito que o Botafogo não fez por merecer. O Lucas disse que o Brasil foi soberano na bola aérea, que foi o que eles mais tentaram. Graças a Deus, o Brasil teve uma mãozinha de Rogério ali, e parece que o time se encaixa, assim. O Bruno Paulo, o Lucas não gostou muito, eu sei, mas eu gostei do Bruno Paulo no jogo, acho que ele fez
fez o que ele tem que fazer, não só por dar assistência e coisa, mas pega a bola e vai pra frente, é incisivo, é agudo. É isso que faltava, talvez, nos nossos jogadores de ataque. Acho que o Branquinho fez uma boa jogada ali no lance do terceiro gol ali, mas não me agradou muito num todo, mas estava bem marcado também. Acho que o que ficou para mim nesse jogo, além da grande atuação, temos a capacidade de se manter sem susto. Vamos torcer para o Bolívar pegar isso que tem aí e melhorar, e não tentar trocar da água para o vinho no meio do campeonato. Com as peças que a gente tem, é isso aí, e torcer um pouco mais. Marcelo Barbosa, comentasse aí sobre a participação do Elias no jogo. Outro detalhe, né? O Brasil perdeu o Souza ali, porque ele sentiu, né, uma lesão. Eu não vi nada se é grave ou não. Não cheguei a ver. O Branquinho também saiu. O Bruno Paulo jogou pela direita, né? O Branquinho pela esquerda. Eu quero ver de ti, assim, como é que tu acha que foi o desempenho do Brasil com essas peças no campo? Se dá para melhorar com o que tem no elenco hoje? Se tem algum jogador aí que tá meio fora do ritmo, né? Fora do tom, na comparação com o resto do elenco. Como é que tu avalia isso, Marcelo? Cara, eu fiquei com a parte ruim, se é que podemos chamar assim, do jogo, né? Eu não assisti o primeiro tempo, em casa na hora do intervalo. Até brinquei com vocês do grupo ali, falando, né? Quando a gente tomasse a virada, a gente já sabia de quem era a culpa, né? O pé frio era eu. E assisti só o segundo tempo. E o segundo tempo foi aquele jogo mais feio do Brasil, né? Mas não por fazer ferrolho, retranca, mas pelas circunstâncias do jogo, né? A gente perdeu o Souza machucado e depois o Murilo Rangel também, né? E aí complicou bastante a adaptação. A aberração que foi do jogo foi o segundo gol do Botafogo, né? Aconteceu de tudo naquele lance. Pra começar, que eu achei que não foi falta do Washington, no cara que sofreu a falta. Aí o cara bate a falta com a bola rolando. E aí a jogada rolando e olhando o Leite apontando não sei pra quem, não sei pra onde. E olhando pro cara vindo e ele segue apontando pros caras lá, não sei o que. E o cara vai, dribla um e faz o gol, né? Foi uma aberração total por parte da arbitragem e o nosso time ficou olhando a jogada. Mas o resultado pra mim foi totalmente surpreendente, assim. Por mais que a gente ficou lá um mês parado treinando, todas as turbulências que a gente teve, praticamente não chegou reforço. O Botafogo vinha bem no campeonato, então a tendência era que o jogo fosse mais complicado, né? Complicado foi, na verdade, mas a gente tornou ele um pouco mais fácil com o primeiro tempo muito bom. Por isso não deixa de ser surpreendente esse resultado. É o que tu me perguntou agora das peças de reposição, Elis que entrou e tudo mais. Isso é o mais preocupante, né? No episódio passado eu falei que para mim o treinador do Brasil ideal para esse momento tinha que ser o Rogério ainda. Porque ele vai fazer o Brasil jogar esse feijão com arroz ali certinho, o time bem formatadinho, mesmo com algumas peças que talvez titulares, mas ele ia manter o time jogar bem defensivo, fechadinho e saindo para os contra-ataques. E foi o que aconteceu. A gente não teve 20 oportunidades de gol no primeiro tempo. A gente teve 3, 4 e a gente foi lá e fez os 3. Então o jogo do Brasil vai ser isso no resto do campeonato. E o que me deixa um pouco de receio é a falta de opção. A partir do momento que sai um Branquinho machucado, entra um Elias, por mais que o Branquinho ainda não tenha arrebentado pra caramba no Brasil, mas ele é um jogador muito técnico. Tu vê que ele tem um drible, ele tenta fazer umas jogadas diferentes. Não tem conseguido, mas ele tenta. E tu vê que talvez uma hora que o time estiver mais encaixado e dependendo das circunstâncias do jogo, ele vai ser um jogador muito útil. Tem uma total passagem de qualidade quando entra um Elias, por exemplo. Mas às vezes o destino traça algumas coisas bacanas, né? O Rogério já dava sinais que o Bruno Paulo talvez não seria titular nesse. Parece que o Paulo, tecnicamente, é um dos melhores jogadores que o elenco tem. E com a saída do Marcinho, acabou que quem vai fazer a função do Marcinho? Beleza, trouxeram o Elias. Acho que o Rogério trouxe o Elias pensando nisso. O Elias é um cara ali que sabe jogar tanto pela direita quanto pela esquerda e consegue recompor na defesa também.
Então o Rogério estava pensando nisso. Porque ele já disse em outras entrevistas que o Bruno Paulo, para ele, jogaria como centroavante, estaria a posição com o Grampola, porque o Bruno Paulo não volta para marcar, não tem essa característica. E eu sempre falo, para mim, os melhores jogadores têm que estar jogando sempre. E o treinador que deu um jeito de montar um esquema que favorecesse esses caras. E aí, com a saída do Marcinho, o Bruno Paulo se tornou titular pelo lado do campo, o Branquinho pelo lado esquerdo e ele pela direita, e o Grampola de centroavante, né? Então, é isso que nesse momento é o que a gente tem de melhor para jogar na frente. E, como eu disse, o meu medo são as reposições. Eu não sei se pro restante do campeonato esses caras vão se ficar, vai vai conseguir manter um padrão de jogo dessa forma, né? Eu trabalho com o treinador agora e possíveis contratações que ainda venham. Mas foi um resultado excelente, cara. Fiquei bem aliviado, tava preocupado com esse jogo. Fiquei bem aliviado, acho que tem que manter esse padrão de jogo. Se a gente vai empolgar agora contra o Paraná, não tenho a mínima ideia, cara. Chegar lá, a gente empatar 0x0 num jogo horroroso, a gente perder, os caras. Pode acontecer qualquer coisa. Dessa Série B tá assim, cara. Ninguém sabe o que vai acontecer, quem vai engrenar. Não vai, a não ser o Bragantino Red Bull lá, que esse aí tá num outro patamar, né? Mas o restante, tu vê que tá todo mundo capengando ainda, tá tudo muito devagar, tá tudo uma incógnita. Fiquei bem feliz com o resultado. Como eu disse para vocês, eu não assisti, né? Eu acompanhei, depois de certo momento comecei a acompanhar pelo WhatsApp ali, o pessoal comentando no grupo e tal. O que me chamou a atenção, eu conversando com meu pai hoje, foi justamente o ataque do Brasil, como foi formado, né? Composto ali. O Branquinho, que muitas vezes eu critico, ele fez uma ótima jogada no terceiro gol, né? Um ótimo cruzamento. O Camilo, que estava ali como um verdadeiro centroavante. Os gols do Brasil ali, né? Os três, eu vendo depois. O primeiro gol foi centroavante total, né? A bola, o Branquinho não conseguiu dominar, né? Deixou ela dar aquela espirrada. Sobrou ali pro Grampola, que chutou como veio. É bem centroavante, é isso que eu espero dele, inclusive. Marcou o primeiro gol. O segundo gol, uma ótima jogada trabalhada. O terceiro também. É isso que eu quero ver, né? Jogadas. Não sei se vocês acompanharam os melhores momentos de Bragantino e Paraná, no estádio do Paraná. O Bragantino criou 1 milhão de oportunidades, errou tudo que é gol, podia ter goleado no primeiro tempo e não fez, né? O Brasil teve poucas chances no jogo dele e aproveitou bem, né? Teve quase um quarto gol. Depois eu vi ali a bola quicou bem um pouquinho antes do Branquinho, matou o Branquinho ali, né? Se bem que o Branquinho perdeu o gol daquele jeito ali, não é a primeira vez, mas enfim, aconteceu, é do jogo. Poderia ter já sacramentado o resultado ali com o 4-1, que seria incrível, né? Outra coisa que chamou a atenção foi a entrada do Elias, né? Poderia ter sido o Christian. Eu tô louco para ver o Christian entrar nesse time, ainda mais na situação que tava, né? O Elias entrou um pouquinho depois do gol, né? Ele tava esperando, acho, para entrar no segundo gol do Botafogo. Mas eu queria ver o Christian em campo, poderia ter colaborado. E meu pai, inclusive, tá apostando, no momento que ele entrar no time não sai mais, né? Otimista. Mas eu queria ter visto ele realmente entrar. Mas enfim, o resultado diz muito, né? É uma vitória muito importante fora de casa contra um Botafogo que era o vice-líder. Realmente é um resultado muito surpreendente, né? Acho que mesmo se o Rogério estivesse aí, acho que ninguém teria pensado, tipo, chega lá para ganhar, se um empatezinho já estaria ótimo. Acho que ninguém teria pensado nisso. Como o Gustavo comentou, acho que vocês todos comentaram no geral. Para mim, o Papa teve um papel fundamental também nisso, né? Porque ele é um ótimo técnico, pelo menos para vestiário, assim, é um cara que a gente confia, admira muito, né? Eu, pelo menos, sou muito fã do Papa. Mas é o trabalho ali da parada da Copa América, né? É visível. Um time formatadinho ali, pode ter problemas e tem jogadores abaixo do nível que a gente gostaria de ver, tem bastante, mas é um time ajeitado, né? Eu quero ver isso. O Brasil com time ajeitado, o Brasil não cai. Com certeza, o Brasil com time ajeitado não cai. Mas aí tem que ver essa questão de lesões, peça de reposição. Por exemplo, o Souza, se ficar numa lesão séria, eu não sei o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que improvisar, vai ter que contratar outro cara. É realmente complicado. Não sei quanto tempo vai levar para o Eduardo, que veio do Joinville, entrar no time, se for entrar, né? Não sei se ele vai ter chance, o Christian vai ter chance em algum momento. A gente vai ter que acompanhar agora o trabalho do Bolívar. E sobre o Bolívar, no último programa eu estava muito irritado, falei um monte de bobagem, mas o Bolívar é um dos menores dos nossos problemas. Eu não gosto do Fernando Carvalho. O Bolívar
A gente tem que dar um voto de confiança. Eu quero que o Bolívar cale minha boca, que seja campeão dessa porra toda, né? Mas vamos ver. Eu quero só que o Bolívar não tente fazer mágica. Não quero que ele chegue e mude tudo, né? Porque talvez seja perigoso mudar tudo radicalmente assim. Acho que dá uma sequência e ele vai adaptando ali com o tempo com o que ele acha que é o mais correto, escalando quem ele acha que é o melhor ali no time no momento. E só para encerrar sobre o jogo, o Bruno Paulo tem uma entrevista depois no final da partida, dizendo que o grupo é muito unido, que vamos surpreender muito ainda no campeonato. Foi uma fala assim que parece que é o cara que vai ficar, né? Não sei vocês, a gente pode até debater isso agora. O Bruno Paulo vai ficar no Brasil, porque foi uma declaração ali, claro, pós-vitória, feliz da vida, mas ele se incluiu na fala, né? Vamos surpreender muito ainda nesse campeonato. Eu acho que é uma amostra que ele pode ficar. Talvez a saída do Rogério seja fundamental até para essa permanência. Não sei se ele estava bem ou mal com o Rogério, talvez a gente nunca saiba disso. Mas eu acho que ele vai ficar. Quero saber de vocês, Lucas. Tu acha que o Bruno Paulo fica? É uma boa ele ficar? Eu acho que ele vai ficar sim, porque ontem na entrevista de despedida do Kila, perguntaram para ele sobre esse possível acerto com o Bruno Paulo, né? E o Kila disse que o Bruno Paulo mudou o empresário, até quem estava tomando as rédeas da negociação pelo lado do Bruno Paulo, porque essa pessoa queria que o Bruno Paulo fosse para a Ásia, enfim, para outro continente lá, e o Bruno Paulo não quer sair do Brasil, né? Então, como ele não pode mais jogar na Série B e eu acho que não tem mercado na Série A, acaba que é só o Brasil no páreo mesmo. Então, eu acho que, ainda mais com essas declarações assim, não tem muito mistério sobre ele ficar ou não ficar. Eu acho que ele vai ficar sim. Eu sei lá, eu acho o Bruno Paulo a nossa melhor opção técnica no elenco, disparado. Mas eu acho que ele é muito pouco ainda por ser essa melhor opção técnica. Eu acho que ele pode render mais. Ele dá uma ciscada na ponta ali, briga às vezes na frente, mas eu acho que ele pode fazer mais. Sei lá, por ser a nossa melhor opção técnica, eu espero dele uma partida lá de Diogo Oliveira, assim, naquelas partidas que o Diogo acaba com o jogo, que bota a bola embaixo do braço e toma conta da partida. Mas eu sinto falta do Bruno Paulo nesse ponto, eu não vejo ele fazendo isso, vejo às vezes ele morto ali, cansado na ponta, com preguiça de driblar, de fazer o gol. Sei lá, essa é a minha implicância com ele. Para ti, Gustavo, o Bruno Paulo fica? Se Deus quiser. Eu acho que pode não ser o grande centroavante o grande atacante que resolva jogo sempre, mas comparado aos outros atacantes de lado que a gente tem, é disparadamente o melhor. Na minha opinião, eu jogaria com o Grampolo de 9, o Bruno e o Baggio, cada um jogando por um lado. Eu ainda acho que o Baggio tem qualidade, eu acho que é melhor que o Branquinho, apesar de não ter jogado tanto. Não teve também grandes oportunidades depois do Gauchão, depois daquela lesão que ele teve. E eu jogaria porque eu acho que ambos podem jogar por os dois lados, então poderia ainda dar mais uma arma tática ali, que é a inversão dos pontas, para confundir a marcação. Então eu acho que seria um modelo de jogo bom, ainda mais se tu tiver um meio que nem o Diogo, numa boa condição para servir esses três na frente. Acho que esse seria o meu Brasil jogando, feijão com arroz, dois pontas, um centroavante, um meia, camisa 10 mais clássico assim, seria o feijão com arroz. E para mim o Bruno Paulo é parte importante desse esquema. Acho que Branquinho, Elias nem se fala, que até entrou bem para nos calar, mas para mim a qualidade dele é bem inferior, nem se compara. Então eu acho que o Bruno Paulo hoje é o nosso melhor, tanto que se vê que ele tem a qualidade do drible. Em 2 ou 3 oportunidades no jogo ontem ele conseguiu ganhar no duelo individual, deu aquela assistência que foi bem pensado. Se fosse um jogador que não tivesse um pouco mais de visão, ele teria chutado pro gol. Provavelmente qualquer um dos nossos pontas teria chutado pro gol ali. Então ele teve a visão e deu o passe ali pro Murilo Rangel, que estava bem posicionado. É um jogador importante. Espero que a gente consiga manter, porque senão a gente vai ter que repor. E a gente sabe que repor o Brasil não é do Elias para baixo, não é nem perto do que a gente tem hoje. Não vai repor de jeito nenhum na qualidade dele.
E pra ti, Barbosa, Bruno Paulo fica? Tem que ficar? Cara, tem que ficar com certeza. Jogador da qualidade um pouco a mais. A gente tá jogando no Brasil até agora, praticamente gastar nada com ele, veio empréstimo pagando, né? A gente não pode perder, porque como o Gustavo comentou, se o Bruno sai agora, vem um Fred Saraiva da vida lá que jogava no São Paulo de Rio Grande para ser o substituto. Esse é o nível que o Brasil vai trazer, então. A gente não pode pensar em perder ele de nenhum. Cara, seria muito amadorismo da parte do Brasil estar jogando com o cara ainda, deixando o cara ser titular, sabendo que o cara vai sair no final de julho, né? Então eu acho que tá tudo encaminhado, como o Lucas falou, o Kila comentou a questão do empresário dele, que ele não tem mais empresário agora, então tá por ele. Pelo que relato que a gente ouve aí, parece que ele tá gostando pra caramba de Pelotas. Gostou muito da cidade, gosta do ambiente do clube e tal. Um cara desses ficar agora mais 5, 6 meses aí jogando no Brasil, financeiramente, o quanto isso vai pesar pra ele? Não vai fazer tanta diferença. Ele tá se destacando no Brasil, transmissões, o pessoal elogia ele, então ele vai abrir mercado pra ele. Porque se ele sai do Brasil agora, ele vai pra onde? Não tem muito pra... Mas, como o Lucas comentou, o Bruno Paulo não fez ainda aquele grande jogo aí. Cara, o cara carregou o time nas costas. Não, mas os momentos importantes do Brasil esse ano, ele estava presente. Então lá no Gauchão, no Brapel, ele deu assistência pra gol. O Operário, ele fez o gol da vitória. Contra o Guarani, na vitória fora, ele que deu aquela assistência que o Juba errou o gol. Mas nós ganhamos o jogo. Agora deu assistência para já novamente. Então, nos momentos importantes pro Brasil, para as vitórias, ele está presente. É um jogador que participado. Se ele vai ser o destaque de 2, 3 nas costas, não sei se ele é isso. Né? Talvez, se a formatação do time, pensar no time lá de 2015, 16, com o Felipe Garcia jogando pela direita, marcando feito um cavalo, e deixar o Bruno Paulo só para jogar lá na frente, talvez ele renda mais. Mas não, ele ainda tá marcando lateral, que às vezes é um jogador que parece que às vezes tá dessa preguiça nele. Ele não é um cara que vai ter que marcar lateral toda hora. Se deixar só ele lá na frente, eu acho que vai render muito mais. Assim como o Grampolo, a gente não tem ainda material suficiente dele para dizer se tá indo mal, né? Jogou poucos jogos, alguns jogos ele quase não tocou na bola e fez o gol agora no Botafogo, mas depois foi muita disputa de bola aérea, marcação e tal. Não. Eu quero ver ele ainda, recebendo passe cara a cara com o goleiro, se ele vai fazer o gol ou não vai, tem mais jogadas para como que é a melhor opção de ataque pro Brasil. Mas hoje, com certeza, de olhos fechados, é Bruno Paulo e mais 10. Então tá, encerramos essa nossa pauta aqui da partida, da vitória do Brasil. A gente pode fazer uma projeção aí contra o Paraná, que joga em casa. Paraná que veio de uma vitória importante, 23 vitórias, na verdade, consecutivas já na Série B. Com o Itaqui ali jogando, o Ramon. O Paraná que poderia ter perdido, como eu comentei antes, o Bragantino perdeu muitos gols, mas é um time enjoado, né? Um jogo difícil que o Brasil vai enfrentar. E é importante o Brasil ganhar, até porque joga em casa, né? Porque depois pega o Sport fora, né? Que não tá no G4, mas é um dos times postulantes aí em estrutura e investimento para ser, né? Então eu quero saber de vocês aí, dá para ganhar? Tem que ganhar? Perguntas óbvias, né? Mas vocês, assim, racionalmente, é um jogo possível da gente fazer frente, assim como fez com o Botafogo? E a pressão da torcida, como é que vai impactar nisso? Barbosa, tu que estava por último, agora eu vou te chamar primeiro. Eu já falei, cara, é uma incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Essa série bem inteira eu acho que vai ser assim. É difícil a gente engrenar uma sequência 5, 6 jogos jogando bem um ou outro. Sabe que pode ser, o Paraná pode vir ali enfiar 2 na gente e a gente joga até uma noite ruim, jogo ruim, como a gente já teve números esse ano. A gente pode embalar como a gente jogou bem no primeiro tempo contra o Botafogo. Isso e fazer 2, 3 deles no primeiro tempo e depois administrar, pode acontecer de tudo. E é totalmente possível, cara. Se tu pegar essa Série B, vai ter 2 ou 3 times assim que tu vai jogar com. Cara, esse jogo vai ser complicado, a gente não vai fazer frente. O resto tudo é muito parecido, muito velado, até um pouco baixo. É totalmente possível e, cara, seria excelente a gente jogasse e vencesse com tranquilidade, sabe? Faz um gol no início, depois lá no segundo, 2 anos. Tá ótimo. A gente tá precisando dessa tranquilidade. A gente sabe toda a balbúrdia que o clube tá tendo, sério, esforço. Então a gente precisa dessa vitória agora no Paraná
tranquilo, sossegado, com tranquilidade maior, a gente se estabelecer lá entre os 10 primeiros. Bom, falando ainda no Paraná, Lucas, vai ser a estreia do Bolívar, né? Já na Casa Mata do Brasil. O que esperar desse time do Brasil? Será que ele vai fazer alguma mudança, na tua opinião? E se a lesão do Souza, por exemplo, confirmar, quem tu acha que vai ter que substituir ali para essa partida? Eu acho que ele não vai fazer grandes mudanças ainda, porque talvez não tenha tempo hábil para isso até então. Talvez, sei lá, volta o Bruno Aguiar na zaga, algo assim, talvez. Comece com o Diogo no meio, no lugar do Murilo Rangel. Mas o gol do Murilo Rangel pesa também para manter o Murilo Rangel de titular. Eu acho que nós vamos basicamente com o mesmo time, salvo essa mudança aí. Eu não sei se o Pará vai ter condições, que ele sentiu de novo contra o Inter lá, né? E se o Pará não tiver condições, aí eu acho que vai ser a mesma coisa, com o Jatobá improvisado na ala e o Washington Leandro Leite. Eu acho que não tem como fugir disso, porque falta peça para fugir disso. Mas é o que o Barbosa falou, a Série B é a Série Bingo, né? Tudo pode acontecer nessa Série B, em qualquer ano. Mas eu acho que o Brasil tem possibilidade de ganhar. Eu espero que a Baixada faça efeito, que eu sempre espero que a Baixada faça, né? Porque o Brasil pode jogar contra o Barcelona, tendo Ronan e André Ribeiro na zaga e Acerola no ataque. Eu acho que dá para ganhar sempre. Então eu espero que a gente consiga somar 3 pontos e permaneça aí nesse meio de tabela, que para mim tá bom. E para ti, Gustavo, como é que vai ter que ser a postura do Brasil contra o Paraná? Semelhante a contra o Botafogo? Uma mudança aí de formação? Eu acredito que o Brasil tem que manter, de certa forma, a mesma postura. Acho que o que o Brasil fez no primeiro tempo é a forma, principalmente em casa, é a forma que tem que jogar. O Brasil tem um bom retrospecto contra o Paraná. Se não me engano, são 4 jogos, 3 vitórias. E o Paraná voltou da Série A. Não é um adversário que a gente possa desconsiderar, é um adversário bem difícil, mas não é nenhum absurdo também. Então, mesmo ímpeto do primeiro tempo ali, o Brasil tem condições totais em casa de fazer um bom resultado. Acho que o Bolívar, mesmo que queira, não vai conseguir nesses poucos dias fazer uma grande mudança, recém conhecendo os jogadores. E eu já fico um pouco mais preocupado ali com a questão da esquerda. Acho que dificilmente a gente vai ter o Pará. Acho que a gente está com um azar gigante nisso aí. O Souza vinha cobrindo bem a função. Se ele não chegar, ele não estiver disponível, aí vai ser mais complicado. O Jatobá ali, no momento que ele foi para a esquerda ali, a gente começou a tomar ainda mais bolas pelas costas ali. Ficou bem... que o time do Botafogo não soube aproveitar, mas ficou bem aberto ali, aquela esquerda, ficou bem difícil a marcação. E não dá para querer muita transição ofensiva com o Leite Washington, né? Então vamos torcer para um dos dois, ou o Souza ou o Pará. Acho difícil parar, provavelmente o Souza de se recuperar, apesar de não ter ouvido nada do que aconteceu. Torcer para que o Souza tenha disponibilidade para jogar física, porque esse vai ser o principal critério, e torcer para o Paraná não ver que a lateral é o nosso ponto fraco hoje, porque o Luz de um lado e um lateral improvisado, seja o Souza, seja o Jatobá, pobre dos zagueiros. Acho que vocês comentaram tudo aí sobre a partida, mas tem um detalhe, né? O Brasil tá a 4 pontos do G4 aí. As brincadeiras à parte. É o jogo, como o Gustavo disse, né? Eu me lembro da nossa estreia na Série B 2016 contra o próprio Paraná. Eu me lembro que eu vou pro estádio apavorado, né? Porque eu não sabia o que esperar. A gente ganhou tranquilo por 2-0. É claro que hoje é uma circunstância diferente, mas o Paraná é um adversário que eu respeito muito. É um clube que vem da Série A. Mas é um adversário que eu sempre olho assim, não, esse adversário a gente com o fator casa, jogando em casa, dá para vencer. Eu gostei muito de ver, por isso que eu fui olhar os lances de Paraná e Bragantino, gostei muito, assim, da deficiência defensiva do Paraná, deixou os caras chegar com muita liberdade. Claro que o Bragantino tem um time muito forte, né? Tem o Ítalo, tem o Thiago Ribeiro, enfim. Mas eles tiveram muitas chances, né? Eu acho que o Brasil, se tiver a mesma capacidade de marcar os gols, de ter a mesma qualidade para finalizar, porque não vai criar tanto como os outros times, né? Mas se conseguir chegar e marcar,
Brasil tem boas hipóteses de sair com a vitória. E o Brasil vai ter que jogar como jogou contra o Botafogo, né? Vai ter que jogar em casa, vai vir embalado, isso aí eu acho importante. E uma vitória seria excelente, né? Para os nossos anseios. Daria uma tranquilidade bem legal para jogar depois contra o Sport fora de casa. Enfim, é um jogo para vencer realmente. E eu acho que a torcida do Brasil vai comparecer. A minha crítica aqui agora só é em relação ao horário do jogo, né? A CBF tá de sacanagem. Eu não gosto de jogos com horário muito cedo. Tem a ver com a TV também, a televisão. Assim, eu não gosto de jogo muito cedo porque a torcida do Brasil tá todo mundo trabalhando, né? Tem que sair do trabalho direto pro estádio muitas vezes. Mas 9h30 da noite, em pleno inverno no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, é foda, né? A gente sempre passa por isso, mas só uma reclamação pontual aqui. E ainda repercute, né, a saída do treinador Rogério Zimmermann, ele que deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha na manhã deste domingo, né, dia 14 de julho, que repercutiu nas redes sociais, enfim, né, dizendo que o Rogério expôs o clube, aquela coisa toda. Mas eu ouvi toda a entrevista, vocês acho que também ouviram. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o Rogério, a própria saída, se quiserem comentar mais alguma coisa. E também para repercutir esses comentários da internet, né? Porque boa parte é falando que o Rogério traiu o movimento aí, né? Traiu o movimento, traiu o Brasil, enfim, com as declarações dele. Vocês acham corretas ele falar sobre o Brasil nesse momento já como ex-treinador? Como é que vocês pensam isso? Gustavo, por favor. Eu acho que chegou num ponto que se o Rogério se considera um ídolo do Brasil, como a torcida considera ele tem que botar o Brasil na frente da relação dele com o Ricardinho. Acho que já no momento já não está tão boa também. O Rogério tem mais é que expor alguns fatos, porque o torcedor não pode mais ficar tão no escuro referente a uma realidade tão horrível do Brasil. Diversas vezes o Rogério, claro que não tão explicitamente, mas diversas vezes na entrevista ele falou que a direção do Brasil é mentirosa, repetindo várias vezes o fato, claro que não com essas palavras, mas repetindo o fato de que soltaram uma nota dizendo que estavam surpresos com a saída dele e que seria por problemas pessoais. E ele deixou bem claro que não, que uma semana antes ele já tinha anunciado que pensava em sair, o que para mim faz todo sentido, já que o Bolívar não surgiu em 2 horas do anúncio do Rogério, o Fernando Carvalho não surgiu no Brasil em 2 horas depois do anúncio da saída do Rogério, então fica bem claro que a direção do Brasil já sabia, não podia estar surpresa, e então mostra o quanto a direção do Brasil está perdida, né? Simplesmente não sabe o que fazer mais, não sabem o que fazer, aí correm para santos milagreiros, assim, que é sempre o Rogério, quando não tem o Rogério vai daquela vez era o Sinotti, é o Gilmar Dalpozo, é o Klemer, e dessa vez é o Fernando Carvalho, o livro que nem tu disse mais cedo, não tem nada a ver com o negócio. Desejo toda a sorte, tomara a Deus que faça um grande trabalho no Brasil. A gente não bota um prognóstico bom, porque a gente não viu o trabalho do Bolívar ainda, ele não viu em quantidade, faz pouco tempo que ele é treinador, mas a saída do Rogério é sintomática de um problema muito maior, que é a extrema má gestão do Brasil. O Brasil não é nem questão de má gestão, o Brasil não tem gestão. Então é o momento do Rogério botar para fora isso aí. Eu nos primeiros dias muito bravo também com a situação, também critiquei um pouco o Rogério nessa saída dele um pouco tardia, nesse sentido que ele podia ter saído antes. Ainda acho que ele podia ter saído um pouquinho antes, mas enfim, com as explicações dele na entrevista eu entendi o motivo dele esperar. Enquanto o Brasil não pagar salário, vai ser sempre essa muvuca. Enquanto o Brasil não tiver uma gestão que seja fiscalmente responsável, financeiramente responsável, vai ser sempre isso aí. E a gente não vai ter uma gestão desse tipo enquanto se manter a diretoria, e não é o Ricardinho, é todo um modelo de gestão, é toda uma diretoria que ainda age como os anos 80. Para ti, Lucas, aí tu que acompanhou também de perto as manifestações e ouviu a entrevista, como é que tu considera o Rogério falhou no que ele disse? Tu acha que ele não tem que tocar mais no assunto? Como é que tu avalia essa relação agora Rogério-Brasil, né, após essa saída?
Eu acho que qualquer tipo de informação relevante ela deve ser exposta, né? Então não tem como criticar o Rogério por falar o lado dele. E o lado dele, pra mim, tem tudo pra ser o lado mais verdadeiro, digamos assim. Porque como o Gustavo disse, aquela nota da direção do Brasil se dizendo surpresa com a saída dele por motivos pessoais, ela meio que se contradisse com as próprias declarações do Ricardinho depois, e agora o Rogério falou, né, que ele já tinha dado a entender que eles podiam procurar outro treinador faz alguns dias já, que, que o Brasil procurou outro treinador, né, porque o Bolívar foi entrevistado e também já falou que durante o mata-mata com Caxias ele tinha sido procurado por dirigentes do Brasil. Então, ao mesmo tempo que tu expõe uma nota daquelas, tu sabe que tu vai ter esse debate em torno dela, porque ela não é verdadeira, né? Então, se tu vai publicar algo, o mínimo que tu tem que fazer é publicar algo verdadeiro, né? Porque depois tu não vai querer publicar uma coisa dessa e não vai querer ouvir a contrapartida. Isso não existe. E aí, as outras declarações do Rogério, não tem porquê. Teve gente que ficou braba, que expôs o clube, mas o que o Rogério quer demais do Brasil? Quer que o Brasil pague salário em dia? Isso é um problema, o clube pagar um salário em dia, uma empresa pagar um salário em dia? É um problema cobrar que o clube tenha centro de treinamento para treinar, que não precise pagar aluguel para alguém, para ter um lugar seu para treinar? Eu não vejo isso como um problema, sinceramente. Mas esse, que nem o Gustavo falou, esse modelo de gestão do Brasil, ele tá fadado ao fracasso. E esse fracasso só não chegou até hoje porque sempre teve alguém para salvar a pele da diretoria do Brasil. Seja o Klemer lá que nos salvou do rebaixamento, seja o Rogério que nos botou onde nos botou, o Papa nos salvou agora de não cair para a Série B do Gauchão, que seria talvez o maior fracasso possível, que é um clube como o Brasil hoje cair para a segunda divisão do campeonato estadual. Seria um vexame mesmo. Então, tem que muita coisa mudar. Eu, sinceramente, se eles ouvem, né, e quiserem dizer, mas o que o Edu PS faz na diretoria do Brasil? Qual é a função dele? O que ele faz? Porque eu, sinceramente, não vejo ele fazendo absolutamente nada, a não ser quebrando contratos lá com a Konami e expondo que o Brasil ia estar no jogo, sendo que tinha um contrato de confidencialidade que ninguém podia falar, né? E o Giovanni, aquele diretor de futebol, Giovanni Alcântara, da onde ele surgiu, quem é ele, o que ele faz? Eu não sei o que esse pessoal faz, sinceramente. O Ricardinho é testa de ferro, é ele que vai e fala. Eu acho até que o Ricardinho, às vezes, ele sabe dos problemas dele mesmo, e ele tem consciência disso. Mas, sei lá, tem que muita coisa mudar e agora, pessoas que parecem surgir, eu também não vejo muita esperança. Houve um momento que o Cresce Chavante era bem atuante, que eu tinha esperança de que um dia o Cresce, a partir das pessoas que tomavam conta do Cresce, fossem subindo degraus no Brasil e um dia chegassem a ter esse controle maior do clube, assim, um controle entre aspas, né, de ter a gestão do clube, e aos poucos esse pessoal foi sendo escanteado, e hoje o que a gente vê são as mesmas pessoas de sempre lá. Então eu acho que o Brasil é problemático por isso, então não tem como criticar o Rogério por falar o que ele enxerga, né? E eu acho que o Gustavo falou o que é a maior verdade que o Gustavo falou. Se o Rogério se vê como o ídolo do Brasil, ele tem a obrigação de falar isso, né? De expor os problemas do clube, que ele vê que é isso que tá errado, que tem que mudar isso. E outra coisa que no episódio anterior o Barbosa falou também, desses problemas de patrocínio, né? De ser permuta, de ter... Eu acho que esse jogo agora, o Brasil e Botafogo, foi o segundo, talvez o terceiro jogo de toda a Série B que o jogo do Brasil não passou no Sport TV. E aí, enquanto isso, a gente tem os mesmos patrocínios desde 2016, 2015 lá, os patrocínios novos que chegam, a gente não ganha nada, e não se vê mudança disso, não se vê ninguém correndo atrás, se vê que é difícil, Pelotas não tem emprego, mas todo mundo sabe disso. Quem é que vai correr atrás de mudar isso? Não se vê ninguém correndo atrás disso. Hoje o Rogério falou que o centro de treinamento, e o Rafael Collin disse para ele, mas isso é mais difícil, né? Requer dinheiro.
E aí ele falou, mas com patrocínio se consegue, mas não se vê ninguém correndo atrás de patrocínio pra nada, não se vê ninguém se mexendo, só se vê chorando. O Edu PS deu entrevista dizendo lá o Vinícius Guerreiro de Diário Popular procurou ele sobre as finanças, sobre a importância da torcida, né, que só o sócio representa 20% da folha do orçamento do Brasil, e ele conseguiu ainda, durante as entrevistas, em vez de elogiar esses 20%, ele conseguiu reclamar de que chega dia 10 e não tem gente que está em dia. Então, eu sinceramente, eu não vejo que, a não ser medidas mais extremas, eu não vejo essa gente fazendo algo de útil pro clube. E é muita indignação para pouco podcast. É isso aí. E Barbosa, tu concorda com os guris? Tens algo a acrescentar em relação a isso? Discorda? Enfim, fica à vontade. Sem censura. Me avisem se o meu áudio estiver ruim aí, por favor. Não, tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Agora tá bom. Não, eu concordo plenamente com os guris. Falhou a voz aqui. Eu concordo plenamente com os guris, cara. O Lucas, principalmente, sintetizou tudo que eu penso. O Rogério, ele sempre... Cara, eu acho engraçado isso, né? O Rogério já falou tanta barbaridade em entrevistas que eram coisas pra se achar realmente errado. O pessoal, o Rogério expôs o clube agora com essa entrevista. Pelo amor de Deus, cara. O Rogério só falou verdades ali. Fatos que antes se escondiam. O Ricardinho se protegia muito nas costas do próprio Rogério, nas costas de vitórias. E a partir do momento que tu não tem as vitórias, não tem o Rogério pra blindar isso aí, vai ser exposto, cara. Por quem for. Nós lá no blog Chavante, a gente já fala, já alfineta o Ricardinho e a há muito tempo. E muita gente sempre foi contra esses nossos. E agora dizer que o Rogério expôs o clube, cara, o Rogério só falou aquilo que tá escancarado. A baita matéria que o Vinícius Guerreiro do Popular fez lá, somente no Twitter dele, ele postou falando sobre as finanças do Brasil. Cara, ano passado o Brasil teve como 16 milhões de reais como receita, cara. 16 milhões, cara. Em 2010 e 2011 a gente jogava a Série C sem dinheiro pra pagar hotel, cara. E nós estamos com 16 milhões no bolso. E tá devendo o salário pra Lenilson, salário pra Velica, que nem chegou a jogar, cara. Por favor, né, cara? Se isso é querer expor o clube, o Rogério querer expor o clube, eu não sei de mais nada. É uma vergonha ao ponto que o Ricardinho deixou chegar as finanças do clube, cara. Não pode o Brasil entrando 16 milhões e lá gastar 17, 18 no ano. Pagando salário de jogador que não jogou, pagando salário de jogador que não tinha que estar no Brasil. Entende? Não existe um planejamento para isso. Não, beleza, esse ano vamos estancar. Ano passado, início do Gauchão, a gente se assustou. Esse é o Matheus Lima, Dudu, Totti, os caras que a gente falou, cara, da onde vem esses caras? Da onde vem essa gente? Jogador barato, o Brasil vai pagar pouco no Gauchão para fazer um time melhor na Série B. Beleza. Incrivelmente, a gente foi muito bem no Gauchão, muito bem, entre aspas, se cagando em alguns jogos. Mas fomos finalistas do Gauchão, como há muito tempo a gente era, e fizemos uma campanha boa com os jogadores suspeitos ali, mas a gente tinha 11 jogadores que davam conta do recado e um elenco muito fraco. Beleza, se economizou, mas se o planejamento fosse esse, vamos economizar aqui nesse Gauchão, porque o Brasil tá com déficit e tal. Cara, totalmente compreensível. No outro ano entraria melhor nas finanças, mas não. Cada ano que passa a gente deve mais, a gente tem menos dinheiro e cada vez a receita é maior, cara. Não dá pra entender o que acontece. Quer dizer, dá pra entender sim, né? Tu vê o Ricardinho falando, as coisas, as barbaridades que ele fala, e aparecem os defensores os caras que sabem tudo, os defensores das certezas. Apareceu ontem ou hoje fazendo post no Facebook que são alguém, né, cara? Os caras não sabem nada de futebol,
nada de nada. E esse tipo de gente é que vai tocar o Brasil daqui pra frente, cara. O Ricardinho tem mais um ano que vem ainda de mandato. Quando ele sair, tu acha que que alguém diferente, fora da patotinha, vai assumir? Não vai. Vai aparecer esse tipo de gente aí que acha que o Rogério tá errado no clube, que se o Flamengo atrasa salário, o Brasil também pode. Se o Fluminense não tem CT, o Brasil não precisa ter. Esse tipo de pensamento é que não vai levar a gente a nada. E uma coisa que não me tira da cabeça, cara, eu comentei com vocês já. Eu tenho pra mim que o Rogério saiu do clube, que essa balbúrdia aí que o Brasil tá sendo agora já de algum tempo. O Rogério já sabia muito disso e só tem piorado, né? Mas pra mim, o Ricardinho mesmo falou em entrevista no dia do Rogério. Então não, o Rogério pediu. Ele falou que o Fernando Carvalho vai ajudar o Brasil de alguma forma, um parceiro daqui pra frente. Eu tenho pra mim que o Ricardinho foi pedir dinheiro pro Carvalho. Ou o Fernando Carvalho procurou o Brasil de alguma forma. Viu que o Brasil tá precisando de dinheiro, que o Ricardinho tá precisando de dinheiro, e o Ricardinho falou, cara, preciso de grana. Ah, mas vamos botar um jogador meu aí então. Não, beleza, negócio fechado. E foi falar isso pro Rogério. Rogério, dinheiro, querendo pagar a folha do jogador que nem tu tá querendo, mas a contrapartida é essa. E o Rogério não serve pra mim. E aí foi embora. Não tem outro motivo pra tão aparente pro Rogério largar o clube nesse momento. Eu tenho pra mim que é isso. O Ricardinho pediu arrego porque tava sem dinheiro. Agora em breve a gente deve ver o que vai acontecer. Mas nessa eu tô com o Rogério, cara. Pra mim foi a melhor entrevista do Rogério de todos os tempos, quando teve como treinador. Ele falou as verdades ditas, mentiu muita coisa. E quem falar que agora que o Rogério tá coisas internas do clube é oportunista. Eu também quero acrescentar alguma. Rapidinho. Eu só queria dizer que eles falam que o Rogério expôs o clube, né? Mas exposição maior do que o próprio Ricardinho dizer que ele paga uns e outros ele não paga, que ele escolhe quem pagar. É um absurdo, né? Tchê, o cara entra pra quebrar o meu início da minha fala. Era exatamente isso que eu ia dizer. Não, mas é perfeito, a gente tá na sintonia. Cara, expor o clube, por exemplo, o Brasil tá entre os clubes que saiu na Folha de São Paulo, dos clubes depois do Profut, um dos clubes que está endividado, que não cumpriu o Profut. Isso é expor o clube. Expor o clube é dizer que a torcida do Brasil não ajuda, tem pouco sócio, que tem que ter a cada 1000 sócios um jogador novo, sendo que a torcida do Brasil, mesmo com todos os problemas, é 20%, como disse o Vinícius Guerreiro, trouxe na excelente matéria, que a gente já falava isso antes, proporcionalmente comparável à dupla Grenal, do apoio, do suporte financeiro que as torcidas dão para os seus clubes. A torcida do Brasil dá isso para o clube, recebendo bem menos e ouvindo esse monte de barbaridade, né? Expor o clube, é isso que o Lucas disse aí, a mágica é que a gente paga uns, não paga outros. Isso é expor o clube. Eu sempre tive assim, o verdadeiro amigo é aquele que te diz assim, o que está errado na tua lata. Não diz nas tuas costas, diz na tua lata. O cara que só te elogia, tu tem que desconfiar. E todo mundo que disser algo sobre o Brasil, isso aqui não tá legal, isso aqui a gente tem que ajeitar. Cara, pensando pró o Brasil. Eu não entendo que a gente não pode criticar o Brasil, a gente é torcedor do Brasil, a gente quer ver o melhor. A gente não tá falando isso com prazer. Né? A gente até porque a gente parece que não tem noção do campeonato que a gente tá. A gente tá no meio de peixe grande, acho que eu comentei isso no outro episódio. A gente tá no meio de cachorro grande e a gente se prepara roendo osso. Porque a gente tá enfrentando gente com muito dinheiro que a gente não vai conseguir alcançar nesse nível, porque é investidor externo, ou é clube de capital, um clube muito forte, tudo bem. Mas a gente tem que se preparar melhor, a gente tem condições de se preparar melhor. A gente tem algo que poucos clubes têm, que é um quadro social forte, que pode ser melhor, né? A gente tem que trabalhar isso. A gente tem que buscar também mais patrocinadores, não dá para jogar tudo nas costas da torcida. E a gente tem que, de certa forma, estou quase a direção do Brasil. A gente tem que pagar os caras em dia. Não tem. Se vocês não querem que o Rogério Zimmermann fale depois, se vocês não querem que, sei lá, o Klemer fale depois, se vocês não querem que o Chavacast fale depois, é só pagar o salário em dia. Pagou o salário em dia, solucionando essa causa, todas as consequências vão sumir. Porque
a entrevista do Rogério, a saída do Rogério, as nossas críticas, os jogadores parando de treinar, isso tudo é consequência. A causa é o salário não pago. E isso é o básico. Ah, o clube A, clube B, clube C não paga o salário. Beleza, cara, eu não sou o clube A, clube B, clube C, eu sou o Brasil. Se o Brasil um dia não pagou o salário, ou nunca pagou o salário em dia, talvez seja por isso que o Brasil há pouco tempo passou jogando competições importantes. Talvez por isso que o Brasil sofreu tanto durante a sua história com uma torcida maravilhosa, uma torcida que já foi mais atuante, mas continua sendo, a gente viu aí pelos números, e talvez seja por isso que o Brasil não tenha participado de mais campeonatos do que participou na sua história, porque não pagava direito, porque não se organizava, talvez não tenha atraído patrocinadores grandes, como certo clube de Caxias, porque não passou confiança. Não sei se é o caso, tá? Mas estou citando que a administração ruim afasta possíveis parceiros aí. Então, tudo isso é questionável. A entrevista do Rogério eu achei, cara, tranquila. O Rogério não é mais funcionário do clube, mas ele falou ali mais sobre o time. E a imprensa, a jornalismo esportivo, vai indagar o Rogério porque que ele saiu agora na Copa América, vai indagar as razões. Isso é natural. Eu não vejo nada demais. E ele elogiou o trabalho do Gustavo Papa no Gauchão, ficou feliz com a vitória, falou do trabalho que ele fez na pausa da Copa América, e ele fez, ou não fez. Não vejo problema nenhum, não é soberba, é reconhecimento do trabalho que ele fez. É simples, entendeu? Então é isso, basicamente é isso, eu não vejo problema. Até porque se a gente considera o Rogério o ídolo, e quem não considera deve ter algum problema, porque o cara nos levou até a Série B, ele tem o direito de falar. E ele, como um verdadeiro ídolo, tem direito de falar. O Milar era vaiado pela torcida. Por quê? Porque tinha essa relação. Quando jogava mal, eventualmente, porque a gente tinha essa relação de ídolo. Isso acontece. O ídolo é que nem um casamento, tem momentos bons e maus, mas sempre tentando avançar. Né? Se isso é elogio, eu já desconfio pra caramba. E sobre a direção do Brasil. É um debate que tem que ser mais aprofundado, acho que a gente pode trazer isso em outro episódio. Mas eu não vejo alternativa para as diretorias do Brasil se renovarem com gente mais jovem, ou mesclando, enfim, não é a idade o fato aqui. Mas mudanças drásticas, pessoas comandando o clube, se o Brasil não tiver se não for remunerado, por exemplo, o presidente, algum cargo assim, que eu sei que é um debate bem polêmico. Mas, por exemplo, se um cara de uns 40 anos tem vontade, tem qualificação para tocar o Brasil, quer ser presidente do Brasil, tem um pessoal que quer tocar a chapa, ele vai ter que abandonar a vida pessoal dele. É muito difícil conciliar, acho que nem tem como. Como é que ele vai fazer isso se ele não tem um suporte financeiro enorme por trás, se ele não tem um negócio forte por trás, se ele é uma pessoa comum, né? Não tem como. Então talvez a gente vai ficar sempre refém de pessoas que têm o dinheiro, ou têm um negócio forte, pessoas geralmente mais velhas que já viveram, já conseguiram juntar, já conseguiram formar esse padrão de vida. A gente vai ficar refém dessas pessoas, e aí a renovação nunca vai vir, e se a gestão continuar desse jeito que está, o Rogério talvez não volte tão cedo, pelo jeito, e talvez aí não tenha salvação, talvez o Bolívar venha, tomara que dê certo, mas não consiga resolver, sei lá, cara, a gente não pode mais continuar do jeito que está. Então eu acho que é um debate que a gente tem que fazer daqui para frente. O ChavaCast pode até começar sobre isso, sei lá, a gente pode conversar sobre isso, sobre remunerar pelo menos alguns cargos e profissionalizar o máximo possível para a gente poder renovar. Eu não sei se vocês têm algo a acrescentar em relação a isso, mas é algo que me vem à mente, né? Porque senão a gente vai ficar refém de pessoas que têm condições de abandonar a vida pessoal para tocar o do Brasil. Eu, por exemplo, se eu quisesse ser presidente do Brasil, eu não conseguiria. Como é que eu vou abandonar minha vida e tocar só o Brasil? Vou viver de quê? Né? Não tem como. Então, só o Nadson teria condições hoje. Nadson é o presidente. Mas uma coisa que não adianta só remunerar e, como tu diz, profissionalizar, mas tem que profissionalizar com responsabilidade. A gente vê, por exemplo, o Edu Pesce, ele veio para o Brasil como diretor de marketing, agora não lembro exatamente qual era o cargo, mas era para fazer a maior campanha de sócios que o Brasil já viu, para chegar em 10 mil sócios, e tudo que a gente vê é ele reclamando que o Brasil não tem sócios, porque ele que era para fazer o Brasil chegar em tantos sócios, nunca fez, nunca vimos uma campanha de sócios, nunca vimos nada depois que ele entrou no Brasil, e do nada ele vira executivo de futebol, gerente de futebol, sei lá como é que é o nome do cargo dele, para esses 500 nomes diferentes que tem, e vira o cara que era dos sócios, do marketing. O que isso tem a ver com futebol? Da onde que saiu essa promoção?
O Lucas falou mais cedo também, Giovanni Alcântara. Não sei o que ele tinha de carreira de futebol antes para ser para ser diretor, vice-presidente de futebol, gerente de futebol. Não tem explicação isso dentro do Brasil, sabe? Parece que é os amigos do peito que se juntam e tentam fazer alguma coisa sem ter uma mínima noção de nada. Então, eu tenho uma opinião que eu acho que esse tipo de cargo, talvez não vice-presidente de futebol e presidente, mas ao menos gerente executivo, gerente de futebol, cara, isso aí tem que ser profissional. O cara que estuda isso, a gente vê seguido aí, a gente que acompanha na internet, nada muito a ver, mas a gente vê o Guerreiro fazendo um baita trabalho de jornalismo aqui na região, pelo Diário, e o Guerreiro se profissionalizando, fazendo aqueles cursos da academia da CBF lá, e é tão legal ver isso. A gente, nossa, o cara que é responsável pelo futebol do Brasil, os caras não tem nada disso, entendeu? Então tem que ser cara profissional. Isso eu acho que tem que ser remunerado, tem que ser profissional, e não pode ser esses caras que fugem de nada e vão mudando de cargo para algo que eles não tiveram sucesso na área que eles vieram para ser, que era o que eles eram bons, e ainda mudam de área e segue sem grande sucesso, sem grandes méritos. Eu não sei se o Ricardinho escuta o ChavaCast, mas se tu escuta, Ricardinho, aumenta o volume agora que eu vou te falar, Ricardo. Expor o clube, convocar uma coletiva de imprensa para anunciar reforço e apresentar 3 sócios. Isso é expor o clube, a vergonheira, meu querido presidente. Entendeu? Agora o teu ex-treinador que colocou o clube onde está e ir pra rádio falar um monte de verdade, isso não é expor o clube. Agora fazer aquela pataquada lá de apresentar 3 sócios como reforço, só dando uma tunda de gato morto na cabeça daquele baixinho mesmo. Não, e só um detalhe, né? Esse dia eu tava pesquisando, o Edu PS, ele foi pro Pelotas, trabalhou no Pelotas, né? Pra quem não sabe. E o planejamento dele era o Pelotas ter 5 mil sócios, podendo ter entre 8 e 10 mil sócios. O cara não tem noção nenhuma da realidade que vive, cara. O cara exigir 10 mil sócios. Cara, olha, tu tá de brincadeira, né, rapaz? Aí esse cara que tá trabalhando no Brasil. É inacreditável. Edu, peça pra sair. Mas é que campanha de sócio, todo ano o Brasil faz uma campanha de sócio e o Brasil acha que fazer campanha de sócio é mudar a carteirinha, agora vai ser eletrônico, vão mudar o nome dos planos, o valor talvez aumente um pouco, ou talvez fique a mesma coisa, e deu. Essa é a campanha de sócio do Brasil. E queremos chegar a 10 mil. Acabou, é isso aí. O meu tio, ele sempre fala, ele tem uma empresa e ele, inclusive, ajuda o Brasil algumas coisas, tá reformando as cadeiras do pavilhão social. Ele sempre fala uma coisa que é fantástico, e ele já deu várias vezes a ideia pra diretoria lá. Cara, o que é campanha de sócio é tu pegar essas empresas grandes e lá dizer, ó, aqui, ó, a gente vai fazer uma parceria e o sócio que vier da empresa aí vai descontar direto em folha e vai ser 60 pila em vez de 70. Isso é buscar sócio aí atrás, não é lançar um card bonitinho ali na página e espera que as pessoas venham. Então, eu acho que o Brasil melhorou no quesito sócio nesse ano, tá? Acho que a gente melhorou com essa questão do sócio, não falta o nome agora, do sócio baixa renda. Acho que a gente melhorou nesse quesito, mas campanha de sócio, buscar, angariar recursos. O que nós vamos esperar do clube que joga por permuta no uniforme, né? Bom, pessoal, acho que dissemos muitas coisas importantes. Acho que até pro o nosso ouvinte também pensar e, enfim, formar sua própria opinião. Mas essas coisas, assim, para mim são bem óbvias, né? Bem básicas. O que a gente disse aqui não tem nada de anormal. Enfim, agora é torcer pro Bolívar fazer um excelente trabalho, que a gente se mantenha na B com esperança, todo ano tem esperança de recomeçar. E acabei de lembrar, na entrevista para Gaúcha, o Rogério deu a entender, não, acho que ele falou bem até direto, assim, um ponto, que o orçamento do Gauchão já foi antecipado, ou parte dele, do Gauchão do ano que vem. Ou seja, a gente está num ciclo infinito, né? A gente antecipa, aí vamos sofrer agora para investir depois, aí antecipa, sofrer agora para... A gente sofre o ano inteiro, briga para não cair, contrata uns caras aleatórios todo ano e não sair da merda, né? Vamos dizer, direto ao ponto. Mas espero
que o Brasil para o ano que vem, se mantendo na B, tenha um outro planejamento. Mas acho que eu vou ter que esperar sentado. Até agora eu não vi muita diferença. Planejamento que não seja o nosso presidente reclamar que o dinheiro diminuiu no mês de junho porque ia ter a Copa América, né? Sei lá, faz 15 anos que todo mundo sabe que vai ter a Copa América e eles não planejaram que não ia ter dinheiro no mês para pagar porque não ia ter jogo por causa da Copa América, né? Então, que não seja esse tipo de planejamento, né? Mais cedo a gente tava comentando em off ali, que coisa chata, né? A gente foi, o Sport TV insiste, né? A mídia em geral, que não é de Pelotas, segue insistindo em chamar o Brasil de Pelotas, botando Botafogo SP e não botando Brasil RS. E aí, tu vai ver, e eu me esqueci o que eu tava falando total. Porra, deu um branco, eu tinha feito um baita link. Eu não vou apagar isso aí, vai ficar. Porra, peraí, eu tinha feito um link de... segue o baile. Não, mas o gancho é bom, a gente pode debater isso aí sobre o Brasil ser chamado de Brasil de Pelotas, né? Enquanto o Botafogo é chamado de Botafogo de São Paulo, não Botafogo de Ribeirão. Agora eu lembrei da porra da piada que eu ia fazer. Aí o Pedro falou que enquanto o Brasil de Farroupilha não estiver disputando o Campeonato Nacional, tem que ser só o Brasil. Bom, se continuar adiantando receita de gauchão desse jeito, daqui a pouco vão ter 2 Brasil disputando o mesmo campeonato mesmo. Pô, essa piada é triste, né, cara? Vai tomar teu cu. Tô zicando aí, pelo amor de Deus. Mas esse é um debate importante, né? Acho que a gente é uma luta perdida, a gente vai ser sempre chamado de Brasil de Pelotas, Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas, mas o que eu não consigo aceitar são os nossos, né? E quando eu digo nossos, é o Rio Grande do Sul no geral, né? Que deveria, pelo menos quem trabalha com isso, saber que o Brasil é só Brasil. E não vejo muito sentido, né? Chamar Brasil de Pelotas. É uma batalha perdida, mas por exemplo, Bolívar, você tá chegando, vou dar uma colher de chá, né? Mas já falou Brasil de Pelotas. Ele tem que dizer Brasil. Brasil, Chavante, sei lá, o que ele quiser. O Brasil de Pelotas é muito tenso, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas é uma batalha perdida. Não é só a gente que fala sobre isso. Vou dar um abraço pro Chavante Munhoz, não sei se ele tá ouvindo. Ele é um dos que fica muito mordido quando aparece o Brasil de Pelotas, sempre comendo. Mas é algo que eu acho que a gente não tem como mudar a curto prazo. Talvez com um trabalho muito forte aí, né? Com o marketing atuante, talvez a gente consiga reverter um pouco. Eu não sei. E se preparem, né? Porque o episódio depois de uma vitória, e a gente tá falando aqui de problemas do Brasil, tem gente que vai falar, lá os corneteiros, ganhamos de 3-2 fora de casa e os caras falando mal do Ricardinho. Querem que isso vai ter certo. Já tô acostumado com isso. Não, mas é que é aí que tá, é o detalhe que parece que o debate no país tá bem assim, né? Tu pensa A, se tu criticar, então tu é B. Mas não é a questão, a gente pode muito bem falar do trabalho dentro de campo e criticar fora dele, né? Porque a gestão é tudo para um clube de futebol até agora. Não, e o detalhe importante, né? O que sustenta o Brasil hoje, o que dá os 16 milhões, o que deu os 16 milhões no ano passado, é o fator campo, não é outro trabalho grande do Brasil, é o fator campo. Se o fator campo do Brasil terminar, fatalmente aí ter um rebaixamento, foi para Dedéu e o resto tudo, né? Então é complicado, por isso que a gente tem que fazer essa crítica, a gente tem que melhorar enquanto é tempo. Esperar para cair, perder uma Série B para tentar ajeitar, aí, meu velho, aí acho que não vai dar. Aí talvez outras pessoas talvez peçam para sair, né? Quando acabar isso aí, não sei. Palpite meu. Mas teve que repetir a piada, né? Eu achei o gente entendido, né? Pessoal, temos uma música aí para encerrar esse episódio. Pelo menos com um pouco de humor. Ixi. Tem alguma com Botafogo, sei lá. Bota Fire do Jimi Hendrix. Olha aí, pode ser, hein? Pode ser, curtir. Primeira vez é um rockzinho. Tá valendo. Já que tivemos o dia do rock dias atrás. É verdade. Não foi ontem? Acho que foi ontem o dia do rock. Pode ter sido. Pode ter sido, dia 13. Então aí, ó. Vamos encerrar com o Jimi Hendrix, esperando uma vitória contra o Paraná na próxima partida. Voltamos no decorrer da semana, mais provável no domingo. Eu vou estar em viagem, não vou conseguir gravar. A não ser que vocês gravem, sei lá, não sei. Aí a gente vê, discute internamente, né? A gente não vai expor aí o ChavaCast. Mas a gente volta aí do decorrer da semana. Esperamos com mais uma vitória. Grande abraço, valeu pessoal. Obrigado pela presença. Abraço. Rumo ao G4, rumo a Tóquio.